E nesse primeiro estudo, eles fazem o seguinte experimento, né? Então, eles convidam um grupo de pessoas para fazer lista e estabelecer um valor prévio de gastos. E eles convidam um outro grupo a não fazer lista e não estimar valor de gastos. E aí todos esses participantes, eles fazem compra num simulado real. Então, é um sistema online. E por que online, né? O artigo, ele sugestiona que hoje em dia existe um aumento da compra em internet, que antigamente era feita no supermercado físico, e que hoje em dia está se amplificando o consumo de supermercado via compra online. E muitas vezes a pessoa acha que porque ela está em casa, ela não precisa fazer lista. Então ela pega, vai colocando dentro do carrinho, vai lembrando, vai adicionando, vai lembrando, vai adicionando, vai lembrando, vai adicionando, até que ela encerra a compra, né? E aí ele queria realmente analisar, tá? Bom, será que dentro de casa, com o aplicativo aberto, ainda assim faz sentido fazer lista de compras? E aí eles fazem essa simulação, com um grupo fazendo a lista de compras e outro grupo não fazendo. Não era uma compra efetiva, mas eles estimulam que a pessoa ela pense na sua próxima compra no supermercado para construir essa lista de compras, né? Então, para que torne o cenário um pouco mais realista, assim. E aí eles mandam essas pessoas irem para o site e efetivamente escolherem os itens que eles querem. Quando eles finalizam a compra, eles respondem se esqueceram alguma coisa e se comprou alguma coisa não planejada. Olha que interessante os resultados, né? O que efetivamente aconteceu? Quem era do grupo de controle, ou seja, aqueles que não fizeram lista, compraram 22 itens e gastaram $81, no caso, né? Quem fez a lista comprou 17 itens, ou seja, 5 itens a menos do que o grupo que não fez lista, e gastou R$68, diferente dos 81 gasto por aqueles que não fizeram lista. Então, aqui nós já temos uma primeira evidência bem interessante, né? Nós, ao fazermos lista, compramos um menor número de itens e gastamos menos. Isso aqui já deixa muito claro. O que o artigo trata de uma forma um pouco diferente e que traz um resultado um pouco diferente é em relação ao planejamento. Ele testa, né, com aquela pergunta se comprou coisas não planejadas, e ele consegue identificar que as pessoas que fizeram lista compraram mais coisas não planejadas, ou seja, aquelas coisas que não estavam na lista, do que aquelas pessoas que não fizeram lista nenhuma. E aí entra a grande questão, né? A discussão do artigo é a seguinte: bom, parece que quem fez a lista na escala pontuou mais de compras não planejadas. Mas será que efetivamente são compras não planejadas ou é só porque, como não estava na lista, há uma sensação de que foi não planejada? E aquela pessoa que não tinha lista, ela não tinha um planejamento prévio. Então, ela considerou coisas que seriam de impulsividade como se estivesse tudo ok. Ou seja, o nível de consciência dessas pessoas sem lista é menor. E por isso faz com que haja uma falsa impressão de que aquele consumo, ele tinha sido planejado, quando na verdade não era, ele foi impulsivo. Então isso eu acho que é uma coisa muito interessante, que são mecanismos, né, de justificativas que nós vamos desenvolvendo para o nosso cérebro, para dizer assim, mas se eu tivesse comprado com lista, eu tinha comprado mais coisas não planejadas. Não, é só que tu tinha um maior nível de consciência. E aí tu consegue perceber com mais clareza que aqueles itens, eles não haviam sido planejados. Quando uma pessoa sem lista não consegue nem perceber isso e se justifica, né, ou se convence de que aquilo ali havia sido planejado, de que aquilo ali tinha que ser comprado mesmo, e fica construindo uma narrativa para que tudo aquilo ali pareça racional. Então esse eu acho que é um ponto bem importante de nós entendermos, não só para compras em supermercado, que é o exemplo dos artigos que eu estou discutindo aqui, mas para todas as outras coisas. Se nós vamos em, sei lá, num outlet,
Eu mesma sou uma pessoa que aqui em Floripa tem um outlet perto, né? E tem algumas lojas no outlet que não tem aqui em Floripa e que eu gosto. Tipo, por exemplo, lã e tal. E aí eu sempre vou mais ou menos com um planejamento do que eu preciso para ir comprar. Eu nunca vou, assim, aleatoriamente fazer compras de roupa. Nunca, jamais. Tipo, vou comprar qualquer coisa. Não, o que eu tô precisando? E eu vou lá, eu adquiro o que eu tô precisando e eu volto para casa, né? O que acontece, e também sempre estabeleço um orçamento, porque é muito fácil tu chegar num lugar desses e compra aqui, compra ali, compra lá. Quando tu vê, meu Deus, tinha planejado gastar, tinha pensado em gastar X e gastei muito mais. Não, peraí, eu tinha planejado isso e eu vou gastar isso. Não vou ultrapassar o que eu havia planejado, né? Então, esses mecanismos de consciência em relação ao consumo, eles nos ajudam muito a nos manter dentro do que o que corrobora, né? Me deu trava-língua. O que corrobora com o que havia sido feito de planejamento de estrutura financeira. Mas, Jéssica, existe impulsividade, existe outros aspectos que podem influenciar esse não cumprimento. Óbvio, né? Já tem aqui diversos episódios falando de outros aspectos que podem fazer com que não tenha esse cumprimento do que foi planejado. Mas não planejar é muito pior do que planejar e acabar incorrendo em um ou outro desvio disso. Entendendo que, por vezes, os desvios não vão te trazer grandes consequências. Então, isso também tem que ser analisado caso a caso. Enfim, o que eu queria mostrar com esse estudo é isso, assim. Comprova-se que, fazendo lista, diminui o número de itens e diminui o valor gasto. Entretanto, o nível de consciência, né, de que a pessoa fez compras não planejadas é maior com a lista, parecendo que as pessoas que têm uma lista de compras fazem mais compras não planejadas, quando, na verdade, o que pode estar por trás disso é justamente essa consciência de que, olha, eu comprei a mais e o outro grupo nem tem essa consciência.